Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém. A todos os irmãos presenciais, por mais essa sexta-feira, de estarmos na santa presença de Deus, né, de termos a liberdade, né, de estudar a sua palavra, de ter em mãos aqui o maior tesouro que nós poderíamos ter em mãos, que é a palavra do Deus vivo. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo nós devemos começar com oração. Vamos pedir que o Senhor nos guie esta noite através desse estudo, né? A parte final ali do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre este momento, irmãos, tão importante, né? Que é um momento de estudo da palavra, é um momento onde o Senhor fala através, né, deste livro poderoso que é a tua santa palavra, amém? Você que está em casa, dá um feedback para nós aí, áudio, vídeo, vê se está tudo ok, né? Para nós então podermos começar esta live para a glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, papai querido, por mais esta oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, Senhor, reunidos, Senhor, neste lugar, Pai, tendo, Senhor, em mãos a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco através dela esta noite. Que o teu Espírito, papai querido, fale aos nossos corações, Senhor. Que não seja a minha voz, que não seja, Senhor, que não venha de mim, Pai, mas que venha do Senhor. Pai, alimento para as nossas vidas, alimento para o nosso espírito, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas. Me capacita, Senhor, para estar aqui, Senhor, ensinando a tua palavra, Pai. Eu não sou nada, Senhor, tudo vem de ti, Pai. Pai, de nada adianta o nosso conhecimento, de nada adianta, Pai, a nossa técnica, se o Senhor do alto não abençoar, Pai. Abençoa este momento, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles que estão presencial, abençoa aqueles que estão assistindo via Facebook, Pai. Que o teu bom Espírito fale, Senhor, aos nossos corações. Eu falo aos ouvidos, mas o Senhor fala aos corações, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sê conosco. Derrama o teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, vamos então continuar o nosso estudo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, né? A parte 2, a parte final do estudo. Eu queria então, irmãos, antes de começarmos diretamente aqui no estudo, vamos então recapitular aquilo que nós falamos, né? Sexta-feira passada. Nós vemos então que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, né? Em algumas traduções está assim, para ser colocado à prova, né? Para ser tentado. Então nós vemos então que nem Jesus, irmãos, ele iniciou o seu ministério sem antes ter passado pelo deserto, sem antes ter sido ali provado, né, face a face com o próprio Satanás, que tentou Jesus ali no deserto. E nós vemos então, nós estudamos e falamos sobre as 3 investidas que Satanás fez ao Senhor Jesus Cristo ali no deserto, e a maneira como o Senhor Jesus se comportou, né? Ele se posicionou de uma forma muito firme. Nós vemos que Satanás em todo o tempo, ele colocava em xeque, ele tentava colocar em dúvida a identidade fora do seu contexto, né? Aquele texto fora do contexto ali para tentar acabar com a vida de Jesus. E nós vemos, irmãos, que a postura de Jesus, o Jesus se defende ali, citando em todo o tempo as Escrituras. Então, ali no versículo 4, né, quando Satanás manda ele transformar pedras em pães, ele diz, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos ali também quando o diabo leva ele para o pináculo do templo e manda ele se atirar dali, né? Porque Satanás viu que como ele estava usando a palavra de Deus, Satanás então quis usar a palavra de Deus contra o próprio Filho de Deus, né? Quando ele cita ali, no Salmo 91, 11 e 12, tentando, falando para Jesus, olha Jesus, se joga daqui porque está escrito lá que os seus anjos darão ordem a teu respeito, né? E o Senhor Jesus então também fala, também está escrito,
não tentarás ao Senhor teu Deus. E por último, Satanás então, ele mostra toda a glória dos reinos do mundo, e ele fala, olha, se você prostrado me adorar, tudo isso te darei, né? Então, Jesus, então, ele termina esse embate ali no deserto, falando assim, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então nós aprendemos, irmãos, que a nossa adoração e o nosso serviço, o único que é digno de receber o nosso serviço e a nossa adoração, é o nosso Deus verdadeiro, né? Satanás, ele quis provocar, né? Despertar a cobiça em Jesus. Ele tentou Jesus ali naquela necessidade básica. Ele manda transformar as pedras em pães, né? São as áreas que Satanás ali, ele enfrentou Jesus, e são as mesmas áreas onde ele também nos tenta e nos coloca à prova, né, irmãos? Então nós também não estamos livres de sermos tentados nessas áreas, como Jesus foi, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa que Deus falou com vocês, nesses textos aqui que nós falamos ou não? Algum comentário a ser feito? Janaína? É importante ressaltar, Maurício, que Sim. as armas que o Senhor Jesus usou, né? Sim. Foi a palavra, né? E o jejum, né? Isso, o jejum, né? Algo isso. que está muito esquecido nos dias de hoje, né? Exatamente. Algo que é uma Doni. prática que está meio esquecida, que nós carecemos, Exato, né? exato. De jejum, né? Eu até fiz essa pergunta, né? Qual a última vez que a gente fez um jejum, né? Então, é uma arma que está à nossa disposição, né? Que o próprio Jesus jejuou, né? 40 dias e 40 noites ali, e ele empregou também como arma a palavra de Deus, né? Então, é sempre importante nós termos no nosso arquivo, né? Mente e coração, né? A palavra de Deus, para que o Espírito possa acessar, né? Esses arquivos na hora das tentações, que a gente tem o que dizer diante das tentações que o inimigo nos coloca, né? Exatamente. Eu na minha conversão, logo quando eu me converti, né? Eu agradeço muito a Deus pela igreja onde eu fui, onde eu me rendi a Cristo ali. O pastor daquela igreja sempre nos ensinou a orarmos a palavra. Então, quando nós já estamos passando por uma dificuldade, Doni, e a quem está acompanhando, sempre tem uma palavra ali para aquela situação, seja qual for, né? Seja uma tentação, seja o que for, há com certeza uma promessa de Deus, né? Para aquilo que, para todas as áreas da nossa vida, que a gente precisa conhecer, né? E não há outro jeito de conhecer senão debruçar sobre esse livro para estudar, né? Mas louvado seja Deus, irmãos. Então, após essa lembrança, né, daquilo que nós falamos sexta-feira passada, vamos estar dando sequência aqui no nosso estudo. Nós temos aqui na minha Bíblia, a divisão está Jesus na Galileia, depois nós temos a vocação dos primeiros discípulos, e por último, Jesus cura os enfermos, né? Então vamos fazer a leitura aqui, irmãos, primeiramente dessa parte aqui, do versículo 12 ao 17 de Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4, do 12 ao 17. Eu vou fazer a leitura aqui. A partir do 12 diz assim: Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, irmãos, no versículo 12, a primeira pergunta que nós temos aqui, que Mateus não explica, é por que João Batista está preso. Mateus não explica isso aqui. Ele apenas fala que João está preso. Depois nós vemos lá em Mateus 11,
quando João está no cárcere, ele manda os discípulos dele indagar Jesus, né, perguntando se Jesus era aquele que havia de vir ou deveríamos esperar outro, Mateus 11. Mas Mateus ele não explica por que João foi preso. Então, aonde que nós podemos descobrir, irmãos? Na própria Bíblia, né? Se você abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu vou fazer essa leitura aqui, irmãos. É uma leitura um pouco extensa, do 14 ao 29. Marcos 6, do 14 ao 29. Então, no Evangelho de Marcos, então, escrevendo o seu Evangelho, ele explica o porquê João Batista foi preso. Eu vou fazer a leitura aqui. Marcos 6, do 14 ao 29, explica por que João Batista foi preso. Diz assim: ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher de seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou Herodes e aos seus convidados, aos seus convivas. Então disse ao rei a jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Então, irmãos, este foi o motivo da prisão de João Batista. Como eu falei, lá em Mateus 11, João ainda estava vivo, e nesse cárcere surge então no coração de João a dúvida. Por que a dúvida? Porque João afirmou claramente, né, ele declarou ali categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele está lá no cárcere em Mateus 11, a dificuldade que ele estava encontrando ali fez surgir um ponto de interrogação na cabeça dele. Ele mandou do cárcere 2 discípulos dele falar com Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? João Batista estava vivo ainda. Então você vê que esse cárcere que ele estava sofrendo ali, né, fez com que ele desse uma titubeada, né? Em Mateus 3 ele afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá na frente ele já pergunta: és tu aquele que havia de vir? Mateus 11. Então, irmãos, o motivo da prisão de João Batista foi por ele ter confrontado Herodes nesse seu relacionamento adúltero com a própria mulher do seu irmão Filipe. Ele se separa, Herodes Antipas, ele se separa da mulher e se casa com a mulher do seu irmão. João Batista, né? João Batista, ele coloca o dedo em riste na cara de Herodes, ele fala: não te é lícito fazer isso. Você não pode possuir a mulher do teu irmão. E Herodes, como diz o texto, ele temia João Batista, então ele manda prender. Só que Herodias, ela queria pecar em paz, né? Ela queria pecar em paz. Então ela queria uma ocasião ali
para matar João Batista, né? Ocasião essa que infelizmente aconteceu, como nós acabamos de ler aqui em Marcos 6. Então, irmãos, a pergunta que eu faço, eu fiz para mim, irmãos, porque assim, o negócio, né? O pau bate em Chico primeiro para depois bater em Francisco. Quem quer ser boca de Deus? Quem quer ser profeta de Deus? Quer falar, Doni? É uma missão difícil, né? Corre o risco, né? Tem as consequências, né? Mas é necessário, né? Doni, porque assim, hoje em dia, profeta, apóstolo, ministro, é um título que traz status. Mas quando a gente pega para ver esses profetas da Bíblia, né, do Antigo, do Novo Testamento, apóstolo, ministro, quando a gente pega para ver, irmão, Doni, a gente vê que não é nada disso que tá hoje em dia aqui, que existe hoje em dia aqui. Eu não vou ler por uma questão de tempo, irmãos, mas você que está em casa, ou quem quer comentar? Pode falar. Sempre houve o peso dessa responsabilidade, né? Você ser promotor de alguém é uma responsabilidade muito grande. Você tem que arcar com todas as vontades que a pessoa quer que você faça e responder às vontades dela perante um juiz, um promotor. E ser boca de Deus é totalmente fazer a vontade dele, falar o que ele está falando, sem ter medo. É que nem Jeremias, ele tinha muito medo por causa do povo, por isso que ele era o profeta chorão, né? E eu entendo, Maurício, às vezes eu vejo que, como às vezes hoje é muito título, ou é muito status, é muito o exterior, não o interior, se perdeu o peso da responsabilidade, se perdeu o peso dessa palavra profeta de Deus, se perdeu o senso do quanto isso significa. E as pessoas, sério. O quão sério isso é. Dizer que Deus, eu falo para o Daniel, eu tenho uma preocupação muito grande. O Daniel, ele tem uma sensibilidade de quando a gente está num ambiente, ele ir até alguém e falar com alguém. Aí eu falo, filho, você disse só o que Deus mandou? Eu tenho essa muita preocupação de ensinar ele assim. Um dia eu estava num ambiente de vigília, e eu disse para Deus, e estava aquele movimento, e eu disse, eu fiquei arredei, né? Vou falar, arredei o pé aqui, eu falei, Deus, eu falei para mim mesmo, eu falei, Deus, só pela tua palavra, não pela emoção. Eu não quero ver pessoas chorando e falar, eu vou falar com aquele, não. Eu disse para mim mesmo, juro para você. Falei, Deus, só se o Senhor mandar, eu não vou por emoção. Eu não vou por emoção. Fiquei, só no final Deus mandou falar com alguém, aí eu fui. A gente tem que ter muito esse senso, muito essa cobrança do que é ser boca de Deus, sabe? É o senso do peso da glória. Vixe, tem que ter, senão, vira balela, vira, sabe? Eu não vou ler, gente, por uma questão de tempo, senão a gente não vai conseguir avançar. Mas leia lá na tua casa, Ezequiel 4, do 1 ao 17. Aí eu pergunto, quem quer ser boca de Deus? Quem quer ser profeta? Deus vira para Ezequiel e falou, Ezequiel, você vai comer a sua comida agora, você vai assar a sua comida sob o esterco humano. Aí ele fala, Senhor, mas desde a minha mocidade nada impuro eu comi. Tá bom, Ezequiel, então você vai assar a sua comida no esterco de vaca. Aí eu pergunto, quem quer ser profeta? Quem quer ser boca de Deus? Ele falou assim, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você vai dormir do teu lado esquerdo 395 dias. Era um ato, né, onde simbolizava ali os 395 anos de rebeldia de Israel. Era um cerco, né, que ia acontecer sobre Israel, onde o profeta, onde Deus estava falando para Ezequiel o que ia acontecer. Ah, você imagina, você vai dormir de um lado só, Doni, 395 dias do teu lado esquerdo, assando a sua comida sob o esterco de uma vaca. Depois ele fala assim, acabou, Ezequiel? Acabou. Então agora você vai dormir do teu lado direito 40 dias, por causa de Judá. Porque é um dia para cada ano. Então para Israel, que era a tribo do norte, um dia para cada ano, 395 dias. Porque foram 395 anos da rebelião de Israel. E de Judá, o reino do sul, 40 dias, representando 40 anos.
Então, o que eu aprendo aqui, gente? A gente precisa, antes de entregar a mensagem, o que Deus estava falando para Ezequiel, Ezequiel, seja a mensagem. Porque quando alguém estiver vendo você cozinhar a sua comida ali no esterco, alguém vai vir te perguntar, rapaz, o que é isso aqui? Você vai falar, olha, Deus está mandando eu fazer isso aqui por causa da desobediência do povo. E aí, me faltaria tempo de falar de Oséias. Quando Deus fala, Oséias, caso com a Gomer, a prostituta. Rapaz, um profeta casar com uma prostituta, ó, você vai ser traído, ela vai te abandonar, você vai atrás dela, traz ela de volta, porque Gomer simbolizava o povo de Deus, e o profeta Oséias simbolizava, né, Deus, que sempre estava indo atrás do povo. Então, irmãos, a gente ser boca de Deus, ser profeta de Deus, é difícil. Não é como nos dias de hoje, né? Falar que é apóstolo, né, dentro de uma sala do ar-condicionado no sofazinho. Fala para mim apóstolo, eu lembro de Paulo, né? Paulo ele fala, eu carrego as minhas marcas de Cristo. Um cara que foi apedrejado até quase a morte. João Batista, né? Estava lá comendo gafanhoto e mel silvestre. Então, irmão, ser boca de Deus, a gente tem que repensar o que é ser boca de Deus, o que é ser profeta de Deus, tá? Só para, como o pastor falou, a gente tem que sentir o peso da glória de Deus, a responsabilidade de estar aqui na frente, falando em nome de Deus, né? Então, João Batista, ele foi preso e ele foi morto, porque ele confrontou Herodes no seu pecado. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo. Então, nós temos agora aqui, do versículo 13 ao 16, diz assim, então, Jesus, quando ele ouviu que João estava preso, ele voltou para Galiléia. Então, ele voltou da onde? Ele deixou Nazaré, versículo 13. Então, diz assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, né, na região de Zebulon, de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Gente, a gente nunca pode perder de vista a intenção de Mateus ao escrever o seu evangelho. Para quem que ele estava escrevendo? Para quem Mateus estava escrevendo o seu evangelho? Para os judeus. Então ele precisava usar as escrituras para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias que havia de vir. Então aqui nós temos a 7ª profecia que se encontra no evangelho de Mateus, né, onde ele fala aqui a respeito de Cristo. Então, onde está essa profecia? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que estava em trevas, viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Se encontra lá em Isaías, irmãos. Isaías, né, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Isaías 9, versículos 1 e 2, Jana. Eu vou fazer a leitura aqui. Então vem contando comigo, gente. É a 7ª profecia que Mateus cita no seu evangelho a respeito, né, de Jesus. Então diz assim, no título da minha Bíblia está um menino nos nasceu, né, nos nasceu. Mas para que, versículo 1 do capítulo 9 de Isaías. Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou Galiléia dos gentios. Então, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, Mateus aqui emprega a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. E no versículo 6, tem então aquele versículo tão conhecido, né? Que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, aleluia, Senhor. Então, Mateus citando aqui Isaías 9:1, a 7ª profecia a respeito do Senhor Jesus. E no versículo 17, então, deixa eu ver onde estou aqui nas minhas anotações. O Senhor Jesus começou a pregar. Ele começou a pregar dizendo, Jesus te ama. Foi essa a mensagem? Não foi, né, Doni? Não foi.
Ah, puxa vida, mas não é a mensagem evangelística da igreja hoje? Jesus te ama. Então, Jesus precisa se converter aqui, pô. Então Jesus, irmãos, começa então o texto diz que ele começa a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, irmãos. Essa é a mensagem do evangelho. Arrependei-vos, né? Que está ali João Batista, Mateus 3, capítulo 2, João Batista começa a pregar no deserto, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus também, quando começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus, irmãos. Mas parece que a mensagem evangelística da igreja hoje não passa do Jesus te ama. Parece que não tem mais aquela pregação do evangelho como João Batista fez. Parece que a gente fica com medo, né, de causar problema, né? O João Batista não se preocupou com isso. Agora eu fico pensando, se João Batista e o Senhor Jesus pregassem a mensagem que é pregada hoje, eles terão vivo até hoje. Jamais eles teriam sido mortos. João Batista não tinha perdido a cabeça, Jesus Cristo não tinha sido crucificado. Não ia incomodar ninguém, né? Não ia incomodar ninguém, Doni. Eles iam ficar de boa, o pastor. Eles iam ficar de boa, gente. Mas você fala: Maurício, então Jesus não me ama? Me ama, irmãos. Mas a gente precisa, primeiramente, em amor, com a Bíblia em mãos, irmãos, confrontar o pecador no seu pecado. Por que Herodias queria matar João Batista? Porque ela não conseguia pecar em paz. Pode falar, Dandan. Como você falou um pouco antes, quem quer ser mensageiro da palavra de Deus? Se Deus, como meu pai falou também, se Deus manda você falar, você só tem que falar aquilo que Deus manda. Não importa se você vai confrontar alguém com palavras assim que pode deixar a pessoa com raiva de você. O que importa é que você tem que cumprir aquilo que você falou que ia fazer e tem que falar o que Deus mandou você falar. Como nós falamos sexta-feira passada, o arrependimento, né, do grego metanoia, é uma mudança de mente, gente. É um pesar do coração pelos pecados cometidos no passado, né? Nós lemos lá Romanos 12:2, transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós tivemos aqui esse ano, irmãos, eu não estou falando isso criticando, eu só estou falando que a gente tem que pregar o evangelho na sua totalidade. Essa passeata que tem na Paulista lá, né, do LGBT lá. Então, parece que foi uma igreja lá, né? Você vai chegar no pecador, no seu pecado, e falar: Jesus te ama, você vai ficar confortável no seu pecado. Não que Jesus não nos ame, ama, mas primeiro as pessoas têm que ser despertadas, que elas se encontram numa situação de perigo, de rebeldia contra Deus. Ô Maurício, e se nós for observar aqui na palavra, Maurício, a pregação aqui era dura. Dura. Raça de víbora. Jonas fez uma pregação dura lá em nível. Dura. Mas surgiu efeito. Não é uma pregação que massageia ego, né? Que satisfaz a vontade de alguém. Mais uma vez, eu não vou ler por uma questão de tempo. Pode falar, pastor. Sabe o que é o duro? Isso daqui já é duro. Que hoje em dia as pessoas, elas se apegaram a tudo, a todos, a status, a números, a imagens. Aquilo que de repente, milhões de seguidores, isso mostra para as pessoas que eu sou importante. Simplesmente essa mensagem aqui já era dura. Siga-me. Isso daqui já é duro. Porque seguir, Doni, requer abandono. Isso daqui já era duro. E hoje você dizer para alguém assim: abandona a sua vida e segue a Jesus, a pessoa fala: não dá não, espera mais um pouco. Isso já é duro. Maurício, era muito simples, porque já era duro. Siga-me. Deixavam tudo e seguiam Jesus. Isso já é uma dureza tremenda, porque é viver o evangelho. Não é só ouvir. Não, vou continuar aqui, vou ouvindo lá. A gente vai chegar lá hoje, né? Quando é a última passagem que nós vamos discutir. Se der tempo, irmãos, eu acho que não. Eu vou abrir uma discussão aqui.
Mas quando Jesus chama, né, a vocação dos primeiros discípulos. Então, irmão, só concluindo aqui, João Batista, né, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, está próximo. Jesus, no versículo 17, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, está próximo. Então essa pregação do arrependimento, ela dá continuidade, né, nos Atos dos Apóstolos. Então quando você pega lá o discurso de Pedro em Atos 3,19, irmãos, ele continua batendo no arrependimento, a mensagem não muda. O que ele fala lá? Atos 3,19, é o segundo discurso de Pedro, gente. Eu comecei lendo o livro de Atos e eu comecei a observar a pregação de Pedro no livro de Atos. Então aqui, Atos capítulo 3, versículo 19, é o segundo discurso de Pedro. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a pregação continua sendo, irmãos, a chave para entrar no reino dos céus, continua sendo o arrependimento. Isso não mudou e nem vai mudar, né? Porque as pessoas mudam, o tempo muda, a cultura muda, a igreja muda, mas a porta continua estreita. A porta não passou por reforma, irmãos. Então nós precisamos continuar pregando a mensagem pura e genuína do Evangelho, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Agora aqui o pastor falou, a vocação dos primeiros discípulos, do versículo 18 ao 22. Vamos estar fazendo essa leitura aqui. Vamos não, o Doni vai. Lê aí, Doni. Mateus 4, 18 ao 22, que eu já estou com a vocação dos primeiros discípulos. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pecadores de homem. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco, em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Vamos ver se vocês estão atentos. Qual a palavra que repete duas vezes aqui? Imediatamente. Eu fico pensando assim, gente, ficar aqui com meus botões, né, na minha santa ignorância. Eles não pararam para fazer conta. É aquilo que o pastor falou. Vem e segue-me. O texto fala, irmãos, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Eles eram pescadores. Simão, Pedro e André. Aí vai lá, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E eles deixando o barco e o seu pai, imediatamente o seguiram. Ou seja, eles deixaram o meio de sustento deles e a família deles para seguir Jesus. E eu fico olhando esse texto e falo, mas como assim? Não tem como assim. Eles ouviram o chamado e eles largaram aquilo que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. E o interessante é que o chamado foi simples, né? Simples. Vem e segue-me. Ele não colocou nenhuma recompensa, não falou nada. Vem e segue-me, foi simples. Gente, eu fico pensando, como assim imediatamente eles largaram tudo? Largaram família, largaram o sustento deles, era a profissão deles pescar. E isso, irmãos, eu falo para vocês, ficou batendo em mim o dia inteiro isso. Eles imediatamente largaram a rede e o seguiram. E eles começaram a andar com Jesus, a comer com Jesus, a ouvir Jesus, a ver os milagres que Jesus estava fazendo. Ao contrário, né, agora eu não me lembro o endereço dessa passagem, mas Jesus passa por um rapaz e fala, vem e segue-me. Ele fala, não, já deixa eu sepultar primeiro o meu pai. Né? Lá no começo, quando eu li esse texto, eu pensei que ele estava num velório. Não, irmãos, o pai dele era vivo. Ele queria que o pai dele morresse primeiro, para depois que o pai dele morresse, ele ia ver se ele ia seguir Jesus.
Jesus vira para ele e fala: não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então aqui, irmãos, a conclusão que eu chego é o seguinte: o chamado de Deus é para agora, irmãos, agora, é para agora. Enquanto a gente não corresponde com esse chamado de Deus, para mim e para a sua vida, a nossa vida ela fica patinando. Ela parece que fica num círculo vicioso, né? E enquanto a gente não cumpre o propósito da nossa existência, a gente vive uma vida vã. Porque nós somos criados para a glória de Deus. Então, se com a minha vida eu não estou glorificando a Deus, a minha vida está sendo vã. A minha vida está sendo inútil, né? Eu vim conhecer o Evangelho com 27 anos de idade. Então eu fico pensando, falei, caramba, 27 anos jogado no lixo. Porque eu não estava glorificando a Deus e nem no centro da vontade de Deus. Pode falar, Doni. Aquela passagem lá está aqui em Mateus 8, o 21 e 22, né? Lê para nós, Doni. Que diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixe para os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Um outro discípulo, né? Pessoas que seguiam Jesus. Não, um outro discípulo. Porque ele tinha os 12, que era o colégio apostólico, E muita gente e seguia. ele tinha outros discípulos, Sim. que não é citado, né, os nomes deles. Tanto que num dado momento, ele comissiona 70 discípulos, e ele envia esse discípulo de 2 em 2. A gente não tem o nome deles, mas, né, só que ali na intimidade mesmo eram os 12. Então, irmãos, eu entendo que o chamado de Deus para a nossa vida é agora. Simão Pedro a gente já conhece, né, o Pedrão, também conhecido como Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, né? O Pedro que nega Jesus, mas lá no livro de Atos ele prega com uma veemência assim tremenda, né? E os caras ficam desesperados com a pregação de Pedro, né? Eles viram para Pedro e falam: Pedro, e agora? O que a gente faz para se salvar? Né? Atos capítulo 2, você pode ler lá na sua casa depois, né? O resultado da pregação de Pedro. Nem parece aquele Pedro que nega Jesus ali, né? E nós temos também Tiago e João. João, como nós conhecemos, né? O discípulo do amor, aquele discípulo que encosta, obrigado, Tutu, o discípulo que encosta a cabeça ali no peito de Jesus, mas que no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 17, Jesus chama ele de filhos do trovão, gente. E aqui é uma curiosidade: por que Jesus chama eles de Boanerges, filhos do trovão? Será que só Pedro era aquele cara colérico? Será que só ele tinha esse temperamento? Eu acredito que não, irmãos. E pelo que eu pesquisei, né, pelo que eu estudei ali, Jesus não ia chamar eles de Boanerges. Glória a Deus, Tutu. Jesus não ia chamar ele de Boanerges, que significa filhos do trovão, à toa. Então o que eu pesquisei, irmãos, que pode ser ali, né, o motivo pelo qual Jesus chama ele de Boanerges, filhos do trovão, se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, do 53 a 54. Pode ler, Dana, se você tiver aí na mão, 9, 53, 54. Glória a Deus. Deixa ele, deixa ele. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Assim como fez Elias, está na sua tradução assim? Não? A minha... Não, na minha está assim. Assim como fez Elias. Então, é provável que Jesus tenha chamado eles de Boanerges, filhos do trovão, por conta dessa atitude deles, né? Quando Jesus, então, ele vai a Samaria, ele não é recebido lá. Tiago e João, então, falam: Senhor, quer que a gente peça para descer fogo do céu e consuma esses ímpios pecadores, né? E Jesus, então, repreende eles: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las,
né, e foram para outra aldeia. Então, é provável que Jesus tenha colocado esse nome deles de Boanerges, filhos do trovão, por conta dessa impetuosidade, né, por conta dessa atitude que eles tiveram ali nesse momento. E nós temos então, irmãos, os últimos 3 versículos para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje. Jesus cura os enfermos, é o tópico aqui da minha Bíblia, 23 ao 25, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Então nós temos aqui, irmãos, nesses últimos 3 versículos, a tríplice missão de Cristo. Ele ensinava na sinagoga. Então, sinagoga, na ausência do templo, os judeus se reuniam ali na sinagoga para a leitura. Isso era feito aos sábados, para a leitura ali da Torá, né, da lei. E se tivesse alguém ali com capacidade para trazer uma mensagem, uma homilia, então era dada uma oportunidade para essa pessoa então fazer ali um discurso, uma pregação. Tal como o Senhor Jesus fez, se não me engano, em Lucas 4, né? Quando ele abre ali e ele fala a respeito de uma profecia que se cumpre nele ali. Lucas 4,18, se não me engano. Então a sinagoga era onde as pessoas eram ensinadas, onde Jesus ensinava. Por que a sinagoga? Porque era onde os judeus se reuniam. Então Jesus primeiramente queria trazer a salvação para o seu povo. Então ele procurava em toda a cidade que ele andava, que ele chegava, assim como Paulo também fazia, como Pedro também fazia, eles procuravam primeiramente onde ficava a sinagoga dessas cidades para ali então ensinar, para ali pregar. Então Jesus ensinava na sinagoga, era a primeira missão de Cristo, a primeira ação dele. O que mais ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino, né? Então a pregação do evangelho nós já sabemos, né, como era: arrependei-vos. Então a mensagem do evangelho que Jesus pregava não era Jesus te ama, mas sim arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E por último, essa missão tríplice de Jesus. Ele curava todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Gente, chegando no final aqui, eu quero abrir uma discussão. Aí diz aqui o texto, né? Diz o texto assim: E ele curava todos os tipos de doença e enfermidade entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Então começavam a trazer os enfermos, acometidos de várias doenças, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Num dado momento, o Senhor Jesus falou assim: vocês farão obras maiores do que a minha, porque agora eu vou para o Pai. E vocês farão obras maiores do que a minha. E eles fizeram. Se você pegar o livro de Atos, a sombra de Pedro curava as pessoas. E no seminário, irmãos, no seminário que eu estou fazendo segunda-feira passada, a pastora Isabel Cristina, ela fez ali uma pergunta, irmãos, que foi a minha oração no início do seminário. Qual a diferença dessa igreja apostólica lá no livro de Atos, na opinião de vocês? Qual é a diferença dessa igreja para a igreja de hoje? Cadê esses milagres que a gente ia fazer? Maiores do que Cristo? É a minha opinião, tá, gente? Não é nem o certo, nem o errado. É o que eu penso. Eu não sou contra técnica, sabe? Eu não sou contra você se preparar para ser um músico na igreja. Aliás, você precisa se preparar. Mas acho que a gente tem tanto auxílio, né, que quando eu olho para Pedro e João, quando eles estão lá no livro de Atos, eles estão indo para o templo orar, tem um cara pedindo esmola na porta do templo. Tem um cara pedindo esmola lá. Ele dependia de alguém colocar ele lá para pedir esmola, né? E ele pede esmola para Pedro e João. Pedro e João vira para ele e fala:
prata e ouro eu não tenho. Dinheiro eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele cara disse que deu um salto. E lá no livro de Apocalipse, eu não vou citar o nome da igreja, porque agora eu não vou lembrar. Há uma igreja onde ela se dizia abastada, rica e poderosa. E Jesus fala, tu estás cega, pobre e nu. Porque era uma igreja abastada, né? Era uma igreja que tinha, né? Não sei se era Laodiceia, não me lembro agora. Irmãos, parece que hoje nós somos a igreja do conforto, nós temos todos os recursos, né, de mídia, de internet, e aqueles caras não tinham nada disso naquela época. E eles revolucionaram o mundo com a pregação do evangelho e somente com a fé. E parece que hoje a gente é aquela igreja, nós somos a igreja, parece que irmãos, não me interprete mal, eu não sou contra o conforto, né? Hoje a gente parece que é aquela igreja do ar-condicionado, aquela igreja da pirotecnia no púlpito, e luz colorida, e fumaça, mas parece que nós somos uma igreja desprovida de poder. A gente parece que não tem mais, sabe, aquela unção de Pedro e João, falar, levanta e anda em nome de Jesus. Se você pega, inclusive foi o texto que a pastora leu, quando ela abriu essa discussão lá no seminário, você pega lá o comportamento, irmãos, da igreja de Atos, do capítulo 2, você vê que eles tinham tudo em comum. Eles estavam unânimes, repartindo pão, orando unânimes, né? Aquele que possuía bens, eles vendiam e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então não tinha nenhum necessitado. Não tinha nenhum necessitado, eles separavam ali, eles dividiam segundo a necessidade de cada um. Não tinha denominação. Parece que, sabe o que eu penso às vezes, irmão? Dá a sua opinião, não sei quem está assistindo a live. Parece que Deus, hoje, pastor, Ele não opera milagre, parece que nos templos, para que o pastor não fale assim, não, o poder de Deus está operando aqui. Está operando no meu ministério. Do ministério fulano de tal, da minha igreja fulana de tal. Então parece que a gente não vivencia mais, porque parece que a gente quer se apropriar daquilo que Deus está fazendo. Em Atos não existia denominação, né? Era a igreja, eram os crentes remidos, né? que criam em Jesus ali. Então parece que o comportamento da igreja naquela época não reflete aquilo que é o nosso comportamento hoje, né? O pastor quer falar alguma coisa? Há um mau uso da graça. Há um muito mau uso da graça. É porque a gente vai falando, eu vou lembrando de coisas que Deus já falou comigo já, que eu já passei para a igreja. Eu lembro que um dia Deus me deu uma pregação, e é pesada a pregação. E a frase da pregação era, a graça de Deus não é amuleto para crente permanecer no pecado. Exato. Ele disse, vai, não peques mais. Então, Maurício, presta atenção. Se há uma vida em santidade, há uma vida de poder e de milagres. Você pode ter certeza. Esses homens, eles não eram só homens de Deus, eles eram santos. E aquele que se santifica todos os dias, o poder de Deus é presente na vida desse cara. O que eu vejo também, aonde ele anda, o que ele fala, se ele falar em nome de Jesus, ele tem uma ligação tão profunda em santidade com Cristo, que Cristo ouve e responde e faz, e opera através dele. Ontem eu disse algo no altar, na igreja, que eu disse, o inimigo não tem poder de te matar, porque ele tem que pedir permissão para Cristo, mas ele vai te distrair sem pedir permissão para ninguém. Ele vai te distrair ao ponto de você se esquecer quem você é. Uma das frases da pregação de ontem é, o ambiente não te molda, mas você é quem molda o ambiente onde você está. Ou seja, você precisa saber e tomar posse de quem você é. Para quem que Deus te chamou? Para ser santo, separado, ungido, servo de Deus, exclusivo, propriedade, sabe quem você é, quem você é, onde você está. Só que você chega num ambiente como cristão, em vez de você se permanecer santo, você se molda com relação ao ambiente. E aí você quer ver poder, e aí você quer ver milagre. Sabe? O que eu vejo, pastor? O que eu vejo assim, às vezes a pessoa começa uma oração na igreja e a pessoa está no banco mexendo no celular. Ó, Atos 2, para a gente encerrar, irmãos, falta 5 para as 9. Em cada alma havia temor. Sabe, é você entrar no lugar, irmão, saber que Deus está aqui. Saber que Deus está aqui. Imagine se a Thaís começar a falar comigo agora e eu ficar aqui distraído.
mexendo no celular e a Thaís está falando comigo ali. E eu estou aqui. Tá falando comigo, Thaís? Então parece, irmãos, parece que eu gosto muito de um versículo da Eclesiastes, né, que fala assim, olha, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Porque a gente está entrando, irmãos, num ambiente onde Deus está. Pode falar, Dan. Uma coisa é assim, Maurício. Dependendo do ambiente onde a gente está, a gente quer se achar a estrela do lugar. E o que isso tem a ver assim? Que se a gente quiser falar assim, seja curado em nome de Jesus, nós não tem que estar focado no ambiente. Nós tem que estar com Cristo no nosso coração. Porque assim, eu imagino que na época de Pedro lá, que só a sombra de Pedro lá, quem passasse pela sombra de Pedro era curado, imagino que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão com Deus. Sim. E a gente tem que ter essa comunhão, porque assim, eu acredito que a gente não possa fazer as mesmas coisas que os discípulos daquela época fizeram. Mas que no nome de Jesus a gente pode ter poder para poder curar, para poder, na verdade, pedir para que Deus possa curar uma pessoa. Mas eu creio que esse é um nível, Daniel, é um desafio que está para a gente. Não é algo impossível. Está ali para ser vivido. É um nível que está ali para ser vivido. A gente que não chegou lá ainda. Entendeu? Mas está lá. Quer curar? Tem poder para isso. Entendeu? Ó, gente, só para encerrar aqui, o que acontecia lá na igreja primitiva? E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sendo salvos. Né? Esse texto foi lido lá no seminário, e Deus falou comigo, aonde há qualidade, eu acrescento quantidade. Nessa pregação de Pedro aqui, se não me engano, 3.000 almas se converteram. Mas como? Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam dispersos. Não, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. De novo, perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então essa era a igreja que se reunia naquela época. Né? Então Deus, esse povo caindo na graça de todo o povo, essa igreja que caía na graça do povo, então todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, o desafio é esse. Né? Igreja é você que faz. Então, é a gente que atrai a presença de Deus para esse lugar. Né? Então, é necessário que a gente, irmãos, tenha uma reverência santa à presença de Deus neste lugar, que haja temor em nossas almas, e que a gente, irmãos, abandone tudo aquilo que que nós sabemos, irmãos, que entristece a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos ficar flertando com o pecado, negociando com o pecado. Precisamos ser enérgicos, né? Então, se Deus quiser, irmãos, sexta-feira que vem, nós vamos dar início ali ao capítulo 5 de Mateus, né? O sermão das bem-aventuranças. O Senhor então vem e Ele trata muitas coisas importantes no capítulo 5, né? Ele fala ali o sermão da bem-aventurança, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus fala sobre o assassinato, o adultério, Ele fala sobre o divórcio, Ele fala sobre o juramento, Ele fala sobre uma questão da lei daquela época, olho por olho, né? Dente por dente. Ele fala sobre amar os inimigos. O capítulo 5, irmãos, do Evangelho de Mateus, é um capítulo rico ali em ensinamentos práticos para a nossa vida. Se Deus quiser, sexta-feira que vem, nós estaremos aqui.